já fui transparente. Às vezes, quando deixo de trabalhar, fico transparente de novo. Mas, normalmente, sou cheio de cores. Essa frase é do sergipano Arthur Bispo do Rosário, artista que sofria de esquizofrenia e traduziu as vozes da sua cabeça em mais de 800 obras produzidas ao longo de 5 décadas. E é falando sobre artes visuais que vamos encher de cores o nosso programa de hoje. Fotografia é o jeito que uma cria da favela da Rocinha encontrou de mostrar os nossos segredos, nossos mistérios, nossas peculiaridades. A gente está no Sesc Paulista, na exposição Novo Poder, Passabilidade. As obras aqui são feitas em papel pardo, que é um material muito utilizado, né? Hoje em dia já é uma assinatura assim, do meu trabalho. Uma exposição em diálogo com o livro, que a gente tem pintura, escultura, instalação, joias, tecidos, vídeos, né, paisagem sonora. Olha, isso aqui é um ninho, é um aquário, é o fundo do mar, é o meu universo. Ateliê de Lídia Lisboa. Eu trabalho com múltiplas linguagens artísticas, mas desde cedo eu aprendi a fazer a raia, né? O que em outras regiões do Brasil chamam de pipa, pandorga, cafifa. Eu sou escultor, autodidata, comecei trabalhando com madeira, depois passei para pedra-sabão, hoje em dia eu estou no mármore e granito. E para bater papo aqui comigo no estúdio, eu tenho a presença da artista multimídia Ig Lola Yedum e o curador e historiador de arte Renato Menezes. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ig. Boa noite, Renato. Boa noite. Obrigada pela presença. Bom, e a gente então já começa o programa de hoje com uma visita à Rocinha. Sim, o nosso repórter Lucas Veloso desembarcou no Rio de Janeiro e foi conhecer a Salem, que é a idealizadora do projeto Fotogracria. A proposta é mostrar as potências desse território através da fotografia e, principalmente, gente, estampar a beleza da população que faz a comunidade ser essa lindeza que é a Rocinha. Eu sou a Salem, eu moro na favela da Rocinha, é onde nós estamos agora. É a maior favela da América Latina e a gente está na parte mais alta da Rocinha, né? Sou fotógrafa, diretora e artista contracolonial. Eu comecei a me aprofundar na fotografia na pandemia, comecei a fotografar com o celular e depois eu consegui uma câmera emprestada e aí eu comecei a mostrar a Rocinha para o mundo. Fotografia é o jeito que uma cria da favela da Rocinha encontrou de mostrar os nossos segredos, nossos mistérios, nossas peculiaridades e a nossa vivência no Instagram, né, para o mundo, nas redes sociais. O pessoal acha que dentro da favela só tem o tráfico, né, só tem bandidos, só tem a falta do saneamento. Essas coisas têm e elas estão sendo discutidas por nós agora, né? Antes, essas coisas não eram discutidas por pessoas faveladas, mas nós conseguimos tomar esse microfone através da internet. É um papel importante para nós que somos moradores também mostrar a parte positiva. Funciona da seguinte maneira. Eu acordo, tomo um belíssimo café da manhã e saio por aí com a minha câmera. Minha mãe diz que eu gosto de ficar medindo a favela, né? Eu conheço muita gente, eu ando na Rua 1, eu ando no Valão, eu ando na Roupa Suja, porque eu gosto disso, entendeu? De estar na rua, trocando, conversando. Poucas vezes eu tive impedimento de exercer, assim,
a fotografia aqui dentro. O máximo de impedimento, assim, que eu tive, né, foi mais questões, assim, tráfico, né, associação de moradores, que não conhecia ainda meu trabalho, né, até a própria polícia mesmo. Eu tenho até vídeos, assim, que eu mostro isso, sabe, a polícia tentando me repreender de estar gravando um vídeo aqui dentro e tudo mais. Mas aí eu sempre estou preparada para trocar essa ideia, sabe? Eu tenho fotos expostas no Museu de Arte do Rio, no Museu do Amanhã, no Museu das Favelas. Participei da primeira exposição de NFT do Brasil, primeira exposição internacional de NFT do Brasil. E assim, para mim, não vou mentir que como artista é interessante, né, a gente ser reconhecido, a gente conseguir esse lugar, né. A minha intenção sempre foi impactar as pessoas daqui de dentro mesmo, para que elas sentissem pertencimento, para que elas sentissem que elas são bonitas sim, diferente do que toda a sociedade fala, que elas têm futuro, que elas são belas, que elas têm profundidade, que elas são plurais. Um conselho que eu tenho para dar para todas as pessoas que são moradores de quilombos, aldeias, favelas, zonas emergentes, é para a gente não esperar. Primeiro a gente tem que buscar a nossa ancestralidade e se fortalecer através dela. E aí depois a gente tem que começar a fazer com as nossas próprias mãos. Depois que a gente está lá dentro, a gente movimenta as nossas cartas para poder mudar o futuro. Salve Salem, salve a Rocinha! Adorei essa reportagem, muito gostosa, essa andança pela Rocinha. Renato, que loucura! A Salem tem as obras dela expostas em museus pela cidade. Ela já está ocupando espaços que são vistos como espaços da elite. A gente sabe que não é todo mundo que está circulando e admirando as obras que tem ali no museu. Você acredita que, assim, na atualidade, esses espaços estão mais abertos para a produção artística periférica? Eu acredito que sim. Eu acredito que isso deve a alguns fatores, né, que têm permitido reconstruir um pouco esse cenário, esse panorama. Eu acho que a implementação do programa de cotas, por exemplo, raciais e sociais, mudou radicalmente o perfil tanto de público que apresenta essas obras, né, quanto o perfil do público que se interessa por isso e que vê nisso um objeto de interesse. Por outro lado, ao mesmo tempo, o que eu fico pensando é que existe também um desejo dessas pessoas de falarem sobre si próprias. E pensando na história da arte, eu sou um historiador da arte, então eu fico pensando no passado um pouco, né? E como é que esse passado se relaciona com o presente. Então, se a gente lembra, por exemplo, dos artistas da arte moderna, né, do início do século XX, quase todos eles representaram a favela. A favela era objeto de representação o tempo inteiro. Sim. Todo mundo fez o seu morro, o morro da favela do Tarsila, do Amaral, enfim, o Lázaro Segal fez a sua favela. Todos os grandes artistas, né, desse período da arte moderna, início do século XX, anos 20, 30, 40, fizeram uma favela, pintaram uma favela. E hoje, graças a essa série de mecanismos, né, de reinserção, né, de pessoas periféricas no sistema, isso tem mudado porque essas pessoas deixaram de ser objetos de representação e passaram a ser agentes da própria representação. Então, elas agem, né? Elas agem. E isso me lembra um pouco, Ig, a ideia da Casa Rua, que você é criadora de uma perspectiva decolonial da arte. Eu queria aproveitar e pedir para você trazer para a gente um pouco o que seria isso e se isso dialoga realmente com o que a gente está falando, de ter agora as pessoas pretas periféricas numa posição de construção do seu próprio destino, da sua própria arte. Eu acho que a Rua, ela vem da ideia de interceder a lógica do mercado de arte, né? Porque quando a gente entende isso que o Renato apontou, por exemplo, eu começo a tentar desenhar quais são as possibilidades de criação de subsídios e instrumentalização dessas pessoas, desses talentos, possíveis artistas,
dentro desse processo de agente de representação. Então, quando eu olho para o mercado da arte, né, quando eu olho em como o mercado da arte se movimenta, se mobiliza, eu me deparo com uma economia de bilhões e bilhões e bilhões de dólares e entendo que não há um fluxo de direcionamento desse dinheiro, dessa renda, para as comunidades dissidentes, para as comunidades marginalizadas. Então, eu começo a entender como se criar, como se desenvolver uma estrutura que possa agir como intermediária desse novo fluxo econômico dentro dessas comunidades, para que as pessoas possam se instrumentalizar e ter acesso aos recursos suficientes para investir na própria produção. Porque Exato. circula muito dinheiro, né, no mercado de arte. E é importante que esse dinheiro também venha para as nossas mãos, né? Exatamente. Agora, Renato, você falou um pouco de passado, de resgate. E a Salem, durante a reportagem, ela também fala de olhar para a ancestralidade. Você acredita? Isso a gente vê que está muito presente na arte das pessoas pretas, esse olhar para a ancestralidade, mas isso é um ponto central? Como é que você enxerga isso? Claro, eu acho que é fundamental. Acho não, isso é efetivamente fundamental, né? A gente precisa construir e elaborar um passado. Você precisa pensar que a gente tem no país uma maioria negra que herança, que herdou diretamente, não é? Enfim, que é a herança de uma diáspora africana que teve como seu ponto principal um apagamento da história dessas pessoas. Então, preciso reconstruir essas histórias de alguma forma. Agora, como? A gente tem alguns instrumentos para isso. Eu acredito que, por exemplo, um museu é um instrumento para isso. Um museu eu acho que é um instrumento muito potente para isso. Só que, ao mesmo tempo, também preciso pensar que o museu também foi uma ferramenta elitista e colonial. Agora é preciso também reverter essa chave, ou seja, é preciso reverter quase tudo, né? Assim, todas as ferramentas que a gente tem, preciso que a gente use elas de maneira a reequilibrar essas disparidades. E a nosso favor. Eu vou mostrar para vocês uma pessoa que sabe fazer isso muito bem. Porque assim como a Salem, Maxwell Alexandre também é cria da Rocinha. E ele está em São Paulo com a exposição Novo Poder, Passabilidade. São cerca de 50 obras e essa mostra propõe uma reflexão sobre as hierarquias e as relações de poder. Meu nome é Maxwell Alexandre, sou artista plástico. A gente está no Sesc Paulista, na exposição Novo Poder, Passabilidade. Aqui são trabalhos que foram produzidos há 1 ano atrás, precisamente, né? Para inaugurar o primeiro pavilhão Maxwell Alexandre, que é uma instituição que carrega o meu nome e que foi criada para mostrar o meu trabalho ainda em desenvolvimento e em tempo real, majoritariamente para uma audiência brasileira, né? Uma vez que meu trabalho é mais discutido e apresentado no estrangeiro. As obras aqui são feitas em papel pardo, que é um material muito utilizado, né? Hoje em dia já é uma assinatura assim, do meu trabalho. Novo Poder Passabilidade fala basicamente da ocupação física de personagens melanizados no cubo branco sendo esse espaço expositivo da arte contemporânea, né? Que são os museus, galerias, fundações, centros culturais. E para isso eu trago a moda como um aparato, um correlato, né, da arte contemporânea em termos de serem duas plataformas que oferecem dignidade e autoestima para esse personagem, mas ao mesmo tempo também faz uma manutenção desse jogo de vaidade e distinção de classe, né? No meu caso, eu trabalho muito como um cronista em algum nível, então o Novo Poder Passabilidade é mais uma dessas crônicas da qual eu venho desenvolvendo, né, através de séries e subséries. Essa exposição que ela é uma herança do primeiro pavilhão, que acontece no bairro de São Cristóvão. Então, São Cristóvão é a zona norte do Rio de Janeiro, está fora do mapa do circuito de arte contemporânea. Logo depois vai para a Rocinha, né, o pavilhão 2 aí vai para a Rocinha, que é a minha comunidade, e ali ele se configura como a primeira galeria de arte contemporânea da favela, e agora o pavilhão 3 ele está no
no Museu Histórico da cidade, que também é um museu fora do circuito vigente de arte contemporânea. Eu acho que de alguma forma tentar fugir um pouco desse circuito oficial fala um pouco desse outro acesso, né? De sair um pouco dessa bolha, né? De ampliar o debate do que é arte contemporânea e sobretudo do meu trabalho. É isso, igreja. Todo mundo convidado. Sesc Paulista, só chegar. E como Maxwell disse, é só chegar, porque a exposição Novo Poder, Passabilidade fica em cartaz no Sesc Paulista até o dia 29 de setembro. Ig, na oportunidade anterior, a gente estava conversando um pouco sobre como você construiu ali a Casa Roa, e eu queria saber quais que são os desafios e as vitórias aí que você encontra no caminho, promovendo artistas pretos e artistas periféricos. Uau, são muitos desafios no Brasil de 2024. Mas eu acho que, primeiro, tem uma coisa que é muito interessante também do trabalho do Maxwell, nós somos muito amigos, então a gente troca bastante essas ideias sobre a importância de não só ocupar espaços, como também criar nossos próprios espaços, né? Acho que a gente passou... Isso ele faz muito bem, né? Muito bem. E eu acho que a gente passou, né, nos últimos anos, desde 2015, falando muito sobre ocupação, né? E pouco se discutindo sobre a criação de espaços próprios. Então, eu acho que tanto o pavilhão Maxwell Alexandre quanto a Roa fazem parte dessa lógica. Só que quando você chega em uma estrutura cultural que, de fato, não está preparada para a criação de espaços feitos por pessoas pretas, por pessoas periféricas, existem uma série de confrontos, existem uma série de desalinhamentos que a gente encontra no meio do caminho, justamente porque a estrutura eminente, né, a estrutura vigente, ela não está preparada para entender outras formas de se fazer arte, né? E às vezes não tem a menor intenção, né, Exatamente. de se preparar. Exatamente. E essas outras formas, elas não vêm só de uma ideia de negação ou rebeldia, mas ela vem de uma ideia de repertório, né? O repertório da periferia, o repertório das comunidades racializadas, ele é diferente dessa hegemonia colonial, branca, oligárquica. Então, a partir do momento que a gente começa a construir um espaço, a gente parte de um outro princípio. Então, eu acho que conseguir comunicar esses princípios que são diferentes, essas raízes diferentes, essas referências diferentes, essas outras formas de fazer, é o maior desafio de todos, porque ele acaba influenciando, de fato, a percepção e a possibilidade de ingressão que o seu projeto, no caso o meu projeto como a Roa, como o projeto do Maxwell o Pavilhão, tem em relação a essa elite hegemônica que, de fato, comanda o sistema da arte. Tudo isso, né? E para auxiliar nesse projeto é muito importante o papel da instituição, né, Renato? Quando a IG traz essa coisa de ocupar, de criar espaço, isso está muito relacionado com o democratizar a arte, tanto de você permitir que artistas periféricos, outras pessoas estejam contando suas próprias histórias através da arte, mas quem é que assiste? Quem é o público que vê? Qual que é o papel das instituições nessa democratização? Na Pinacoteca, que é um museu onde eu trabalho como curador, a gente tem tentado justamente estimular essa disputa no próprio acervo. A gente tem uma exposição de longa duração, a gente tem um acervo de 12 mil objetos, 12 mil itens aproximadamente, e esses itens contam uma história, não é? Então, o que a gente tenta fazer hoje é redesenhar um pouco o contorno dessas histórias. Por exemplo, a gente se deu conta de que no acervo existia uma subrepresentação de artistas indígenas. Então, a maior parte das nossas aquisições nos últimos tempos tem sido no intuito de tentar, pouco a pouco, preencher essa lacuna. A mesma coisa se dá em relação a artistas mulheres, a artistas de origem negra, de origem asiática,
Enfim, são várias lacunas Muitas, e o papel né? do curador E eu justamente quero é esse. aproveitar que você citou aqui a Pina, né? Você é curador da exposição J. Cunha. Isso. Queria que você falasse um pouco aí, que obra você destacaria aí nessa exposição? Fala um pouco pra gente, até quando está a exposição? A exposição fica aberta até dia 29 de setembro, na Pinacoteca Estação. E essa exposição, ela responde muito ao que ele acabou de falar, né? Quer dizer, existe uma dificuldade das instituições tradicionais de absorver certos tipos de expressões artísticas, como, por exemplo, foi o caso do carnaval e da estamparia de carnaval. Então, você me perguntando o que eu destacaria o conjunto de tecidos estampados pelo J. Cunha para o Ilhéaie. O J. Cunha, ele entende muito rapidamente que um bloco de carnaval pode contar uma história. E para isso, ele estampa tecidos, cria padrões de tecidos. E são lindos. São extraordinários. Então, ele é um pintor, o interesse dele é a pintura, só que ele entende no carnaval, ele vê no carnaval um suporte muito excepcional de experimentação com a pintura. Só que essa pintura não é uma pintura qualquer, é uma pintura de cerca de 3.000 pessoas pretas desfilando na rua, em movimento, em plena festa carnavalesca, naqueles movimentos, né, de dança e de felicidade. Quer dizer, o J. Cunha entende isso e entende que ele pode trabalhar dessa forma com padrões de diferentes grupos étnicos africanos, enfim. E cada ano é escolhido um tema e o J. Cunha estuda esse tema. Esse tema poderia ser, por exemplo, países africanos, e ele faz uma estampa para responder a esse tema e as pessoas se embelezam com isso. Quer dizer, e no final de tudo, as pessoas pegavam aqueles tecidos e embelezavam as próprias casas com isso também. Ou seja, é uma nova forma de entender o papel das artes na medida... Exatamente, porque essa obra não está mais na mão de um rico colecionador, ela está na casa das pessoas. E muitas vezes as pessoas estão na rua desfilando com uma roupa feita com aquele tecido, com o maior orgulho do mundo. Exatamente. A gente vai poder conversar mais sobre isso. Eu preciso sair porque chegou a hora do nosso primeiro intervalo. Só que antes eu vou deixar vocês com algumas imagens dessa exposição do J. Cunha que está em cartaz na Pina Estação. Daqui a pouco eu volto porque a gente vai continuar aqui com esse papo maravilhoso com a Ig e com o Renato. É rapidinho, não sai daí. Estação Livre de volta hoje falando sobre artes visuais e recebendo aqui Ig Aedum e Renato Menezes. Os contextos socioculturais e políticos do século XIX ainda se refletem nos dias de hoje e eles foram muito bem representados por Ana Maria Gonçalves em seu livro Um Defeito de Cor. O romance de mais de 900 páginas inspirou uma exposição que está em cartaz aqui em São Paulo. E eu tive o prazer de visitar a mostra e conversar com a Ana Maria sobre o livro e sobre esse raro desdobramento de uma obra literária em centenas de trabalhos artísticos. Ela é escritora, roteirista, dramaturga. Ela me encanta e está encantando brasileiros pelo país afora. Ela é Ana Maria Gonçalves. Ana, que prazer ter você aqui na Estação Livre. Que coisa maravilhosa. Você fez um vasto trabalho de pesquisa para conceber esse livro. Eu queria saber um pouco como é que foi esse processo, Ana. Me conta um pouquinho. Eu acho que O Defeito de Cor era um livro que eu queria ter lido e não encontrei. Era um livro que apareceu na minha vida num momento muito importante. E eu estava começando a me pensar e me entender como mulher negra. E sempre quando eu falava, eu sou negra, eu quero entender a minha história, eu quero entender o meu país, as pessoas viravam para mim e falavam: você não é negra não, você é clarinha, você não precisa falar isso. Né? E isso sempre me incomodou muito
E aí o Defeito de Cor é isso. É um livro em que eu tento entender de onde é que eu venho, né? Tem aquele um ditado, né? Yorubá aí no meio, né? Quando não souberes para onde ir, saibas pelo menos para onde vem. E ao longo desses 18 anos, o que eu tenho ouvido são os vários defeitos de cor que cada um traz dentro de si e que eu acho que veio à tona ao ter contato com uma história que ela se sente dona também. Nós estamos aqui nesse ambiente que é o Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, que é a terceira edição da exposição, né, baseada no livro. E eu queria saber para você, assim, como é que você tem sentido essa repercussão? Você já falou pra gente, são 18 anos que você escreveu o livro, acabou de ser inspiração para um samba enredo da Escola de Samba Portela, que fez um desfile impecável, um defeito de cor numa exposição, virá também uma série. Eu quero saber para você como é que você enxerga toda essa repercussão. Não precisa ter lido o livro para vir aqui e aproveitar a exposição. O que a gente tentou fazer, na verdade, não é uma exposição sobre o livro, é uma exposição em diálogo com o livro. E buscamos artistas nas suas mais diversas manifestações, né? Que a gente tem pintura, escultura, instalação, joias, tecidos, vídeos, né? Paisagem sonora. Então, assim, a exposição não conta, né? Eu acho que são... ao mesmo tempo que são modos diferentes de se contar uma história, são complementares, né? Mas eu acho que acrescenta, né? Nenhum substitui o outro. Eu acho que o livro nunca daria conta de contar isso aqui que a exposição está contando, né? Do mesmo modo que também a exposição não daria conta de seguir linearmente contando essa história que está aí no livro. Qual é a sua percepção hoje sobre a obra? Como é que você olha para essa produção? Primeiro, com um espanto muito feliz, né, da trajetória do livro, de como ele é acolhido, né, e de como ele é lido, reinterpretado e multiplicado, principalmente por cada pessoa negra que reconhece a tua história ali, né. Eu acho que isso, para mim, esse é meu maior presente, assim, como escritora desse livro. A gente começou a fazer com que, principalmente, as pessoas brancas desse país parassem para ouvir um pouco, né? Porque sempre foram muito seguras de si. Qual é a pessoa branca nesse país que já sentou para ouvir uma mulher negra falar durante, não sei o tempo de leitura, mas durante 952 páginas, né? Então acho que é isso, né? Essa escuta, né, dessas histórias e que estão sendo prolongadas aqui por essas outras centenas de histórias que estão sendo contadas por cada artista que está aqui. Ig, como é que a literatura reflete no seu trabalho, no dia a dia aí? Eu acho que é de diversas formas, assim. Eu tenho um apreço muito grande, assim, por literaturas decoloniais, como Édouard Glissant e Aimé Césaire. Eu olho muito para o movimento decolonial, de decolonialidade da Martinica. São as minhas principais referências, assim, porque eu vivi muitos anos na França, vivo ainda entre França e São Paulo. Então, entendendo a minha racialidade a partir de uma perspectiva imigrante, a partir de uma perspectiva de imigração, me fez com que esses pensadores franceses influenciassem bastante, assim, do meu processo, assim. E sempre olhando para uma lógica estrutural. Obviamente que eu, como artista multimídia, eu tenho meu trabalho, que é um trabalho pictórico, eu tenho um trabalho de pintura, eu tenho um trabalho de vídeo, eu tenho um trabalho de pós-fotografia, mas o estrutural é também um dos meus trabalhos de arte, e eu acho que a filosofia e, enfim, o pensamento negro, o conceito de negritude, o conceito de miscigenação, o conceito de migração, ele fez com que eu pudesse me inspirar a, de fato, ter um pensamento estrutural e mais de bastidores sobre o sistema da arte.
O encantamento dos trabalhos da performer e artista visual Lídia Lisboa se dá nas cores, nos materiais têxteis e nas inúmeras possibilidades que a artista vem encontrando pelo caminho. E o nosso vídeo repórter, o Rodney Sugita, foi lá no ateliê da artista para investigar de onde é que vem tanta inspiração. Olha, isso aqui é um ninho. É um ninho, é uma caverna, é uma floresta, é um aquário, é o fundo do mar. É o meu universo, que eu amo muito. Ateliê de Lídia Lisboa. É onde eu crio, é onde eu rasgo tecidos, é onde eu recebo visitas. E é isso aqui, essa loucura, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, porque existe a necessidade de eu fazer tudo ao mesmo tempo, que é para eu não enjoar. Porque eu sou muito rápida, agitada, então eu tenho que estar o tempo todo trabalhando, fazendo, enfim, criando, fazendo arte. Eu sou de Terra Roxa. Na verdade, eu nasci na Vila Guarani. Aí sou de Terra Roxa, Paraná, sou paranaense. Já na escola, do primeiro ano de escola, eu já sofri racismo. E eu acho que até hoje eu sou criança. Porque eu não tenho medo, eu vou em frente. Na minha vida não existe assim aquela coisa, é obstáculo, não tem obstáculo. Se tiver obstáculo, eu vou, tiro o obstáculo da frente. Minha chegada aqui em São Paulo, que na verdade eu cheguei em Ubatuba, que eu fui trabalhar na temporada, que era limpando casa, fazendo faxina. Eu fugi dessa casa e fui trabalhar no ateliê de alta costura. O mundo, eu descobri o mundo ali naquele ateliê. Tudo era colorido, tudo era lindo e eu enlouqueci naquele espaço, onde eu entrei para trabalhar como doméstica. Em 3 meses eu estava já dominando tudo. Então, assim, as coisas elas vieram muito rapidamente na minha vida. Faz 3 anos que o meu nome caiu na boca do povo, vamos dizer assim. Que o nome Lídia Lisboa caiu na boca do povo. Hoje em dia eu tenho, assim, eu tenho séries. Como eu me considero uma pessoa obsessiva e obstinada e que trabalha, eu tenho a minha série Tetas que Der de Mamar ao Mundo. E Tetas que Der de Mamar ao Mundo, quando eu era criança, eu via muita gente dando de mamar. E aí eu ficava olhando, assim, eu criança, só ficava olhando. E aí, quando a gente começa a criar, vem a memória. O que eu quero mostrar com as minhas obras é que as mulheres, elas se valorizem mais, que elas se vejam mais, que elas acreditem mais. É uma herança que eu estou deixando. Porque eu sempre fui contra essa coisa de morrer. Eu detesto a ideia de morrer. Então é a maneira que eu tenho de viver, de continuar vivendo depois que eu me for. O meu país é meu lugar de fala. Lídia, e você realmente é fabulosa. Eu mesmo sou uma admiradora do seu trabalho. Ig, aí a Lídia, ali naquele ateliê, naquele espaço maravilhoso, ela já esteve na Casa Roa, né? Sim. Como é que foi? Em que momento que ela chega na casa? Há 3 anos, como ela disse, né? Porque a Roa nasceu em 2020. Uhum. Então, ela tem 3 anos ainda. A Lídia é muito próxima, era muito próxima da minha falecida mãe. Então, eu conheci o trabalho dela no terreiro, na verdade, né? Dentro de um lugar de culto, de ancestralidade. Uhum. E aí, eu olho para o trabalho dela e eu falo, mãe, fala com a Lídia, eu estou abrindo um projeto chamado Roa, eu tenho que mostrar o trabalho dela. E aí ela falou, será que a Lídia vai topar? Porque você não quer trabalhar só com artistas jovens? Eu falei, não, mas é muito bom. Como uma artista dessa não tem reconhecimento de mercado? Como uma artista dessa não está nas principais posições do país? A gente precisa fazer algo também, né? Não são só jovens artistas, mas também artistas que já são estabelecidos, mas são subrepresentados. Uhum. E aí eu fui no ateliê da Lídia, junto com a minha mãe, me deparei com todos esses nós, né? E todas essas peças, essas esculturas têxteis maravilhosas. E eu sentei com ela e falei, não, vamos colocar preço nisso aqui, isso precisa ter valor. A gente fez a primeira catalogação de preços dela e a gente, dentro da inauguração da Roa, a primeira,
em 2020, que foi no meio da pandemia, eu comecei a fazer alguns apontamentos individuais com colecionadores, galeristas, curadores, que vinham me visitar em um espaço na Rua Tupis, para ver os trabalhos dos artistas. E eram 36 artistas, muita gente, tinha trabalho até no teto, no chão, para todos os lados. Eu estive lá e estava lindíssima, inclusive. Literalmente. E tinha uma teta da Lídia no espaço. E aí, a partir, enfim, né, dessa apresentação, a gente conseguiu vender essa obra. Foi um grande sucesso, porque era uma obra cara e a gente tinha até colocado um preço justo e ela estava insegura sobre isso. A gente vendeu a obra. E a partir de então, ela começou a receber 1 milhão de convites assim, para participar de exposições, para ver outros curadores, para ver outros galeristas. Super interessante. E, Renato, tem uma coisa que ela fala ali que é muito importante. Lídia caiu na boca do povo, essa foi a expressão dela ali, né? Há 3 anos, como a Ig bem trouxe, mas é uma artista que produz aí há muitos anos. Como nós temos nomes que estão escondidos aí por detrás de alguns obstáculos, barreiras. E que barreiras são essas? Isso é um problema que a gente enfrenta no museu, por exemplo, né? Quer dizer, estava dizendo, o museu, a Pinacoteca é um museu imenso, tem milhares de obras, mas segue não tendo muitas outras que deveriam estar dentro do museu reconhecida, né? Assim, se é um museu que se anuncia como Museu de Arte Brasileira, precisa refletir o Brasil, né? Então, à medida que não tem algumas figuras, isso se torna um problema e a gente precisa resolver esses problemas. Agora, eu entendo que isso tudo diz muito respeito ao modo engessado como os museus se comportaram até hoje, né? Um trabalho como o da Lídia, por exemplo, é um trabalho que precisa é preciso ter uma série de procedimentos específicos de conservação, por exemplo, né? De modo a fazer essa obra durar por décadas, né? Enfim, muito mais do que isso. Isso é preciso que a gente aprenda melhor sobre isso, né? Então, eu acho que a postura dos museus mais recentemente, entendendo que o panorama das artes tem mudado, os artistas têm mudado, o perfil dos curadores tem mudado, e essas obras estão entrando nas instituições, então é preciso criar conhecimento, né, e saber específico para conservar essas obras e poder mostrá-las bem para o maior público possível, né, porque essa diversidade precisa também atravessar o tempo. Essas conquistas elas não podem se perder tão facilmente. Não podem, a gente quer mais Lídias na boca do povo, Exatamente. não é verdade? Bom, gente, bora para mais um intervalo, tá? Se você está curioso para conhecer um pouco mais do trabalho da Ig, eu vou então deixar você com imagens da exposição Eclosão de um Sonho, uma fantasia, que esteve em cartaz no ano passado. E eu volto já já. Estação Livre de volta hoje falando sobre artes visuais, recebendo aqui o curador Renato Menezes e a artista multimídia Ig Aedum. Da cultura do brincar, a pipa também é fonte de inspiração para o artista indígena e cearense Culuminhaçu. Também conhecidas como arraias, elas são o suporte para uma linguagem artística que mistura as influências indígena, nordestina e urbana, e aí ganha os céus de muitos territórios. Eu trabalho com múltiplas linguagens artísticas, mas desde cedo eu aprendi a fazer arraia, né? O que em outras regiões do Brasil chamam de pipa, pandorga, cafifa. Desde 6 anos de idade, né? Eu faço arraias, assim. E eu acho que o símbolo, o amuleto da arraia, como uma cultura ligada aos filhos dos pescadores, o brinquedo ligado aos filhos dos pescadores, né? E como mágica, ele voa ao céu, né? Então a arraia comumente como peixe do mar, ela nada nas águas. E a raia, comumente como brinquedo nosso, nada no céu. Mas a vida da raia começa pelo esqueleto.
Começa pelo ato de fazer com que esse esqueleto ele ganhe formas e ganhe uma vida a partir do palito e da linha, assim, e da nossa respiração como fluxo vital, né, que dá a transformação dali, do brinquedo. Eu sou um ator social, né? Um ser social, assim, tipo, existiam várias sociabilidades sobre mim, sobre o meu corpo em Fortaleza, assim, de ser uma pessoa com ascendência indígena, mas que mora em uma comunidade tradicional, cujos pais se deslocaram para a capital pelo ciclo de retirança. Quando eu falo de culturas brincantes, tipo, eu falo de todas as culturas que faz um corpo, né, de alegria, assim, que se expressa pela necessidade. Falo da cultura do coco de roda, a cultura do maracatu, falo sobre bumba meu boi, reizado, mas falo especialmente sobre os brinquedos, a partir da cultura junina. Por exemplo, tipo, é muito forte aqui porque tem a cultura do balão, que é feito com os mesmos materiais da raia, e a cultura da raia em Fortaleza, ou no Ceará, acontece logo após a cultura junina, né? Que é a cultura dos ventos, tipo, que é o tempo dos ventos. Então, junho e julho, tipo, as festas de São João têm uma ligação intrínseca com a cultura da raia. A raia ou a pipa é um brinquedo tão interessante e tão complexo que em cada lugar tem, obviamente, o seu modo de brincar, né? De soltar, de jogar, enfim. Quando duas raias se embolam, é engodo. Tem um corta e aparar, né? Muda algumas palavras, o brinquedo permanece o mesmo. A gente chama de cabresto, essa parte também que firma, enfim, é bem complexo. Na cultura popular, assim, na cultura da música, tipo, sei lá, Racionais fala, tipo, desbicando pipa, lotado de criança, né? Ou uma percepção comum do Capão Redondo, por exemplo. Então, se a gente fosse transmigrar essa citação, seria brincando os corte aqui no mangue, tipo assim. Desbrincando pipa, cercado de criança. E quando eu falo que também sou brincante ao ocupar linguagens artísticas, o que ocupa essas linguagens como brinquedo. E assim como ocupa as linguagens artísticas por contar histórias. Eu acho que o grafismo, a fauna e flora, ele se expande nas minhas criações, no grafismo que se tem sobre o meu corpo, tipo, sobre as moradas das águas, sobre como é a rota do sol, né, até cair dentro do mar, tipo, como os peixes pulam e caem no rio, como as tarrafas são jogadas, como elas voltam. Essa herança originária, essa herança nativa, né, ela está no meu trabalho a partir do sonho real e a partir realmente de como a vida da fauna e flora ela está junto do meu corpo e não tem como apartado, não tem como dividir, não tem como dividir cultura e natureza, né? Então, o que eu faço, as arraias em si, já falam sobre isso, né? Que a gente faz brinquedos que se voa ao céu como um peixe e transforma o céu em mar. Não há nada mais misterioso que isso, assim. Vem com nós, vem com nós. Alô, é nós, né? Ei, foco na missão. Que maravilha! A primeira vez que eu ouço chamar a pipa de arraia, e foi tão bonito que ele falou, né? Essa coisa de fazer o céu, o mar. E o Kulumim é um artista que expõe na Casa Roa, né? Sim. O que foi que te tocou aí nessa arte dele? O Kulumim, a gente se conheceu durante um grupo de estudos, eu como artista, na verdade, não como articuladora, com diversos artistas, eu, Kulumim, Paulo Nazaré, Caxel Vitorino, J. Mombassa, grupo potente, Ana Bem Lira, potente. Juliana dos Santos e Ventura Profana. E durante esse grupo de estudos a gente estudava o trabalho de Estela do Patrocínio, da artista Estela que do lindo. Patrocínio. E aí eu me deparei com esse menino que falava, que transformava tudo em poética, e o modo dele né, visível no vídeo, o modo dele de expressar a própria pesquisa. E tem um ponto que é super interessante, porque o Kulumim faz parte de uma geração de artistas racializados
que entendem a subjetividade como um motor da sua própria produção. Sim. O que isso significa? São artistas que não precisam se endereçar ao racismo para falar sobre a própria cultura. E isso também é um lugar de emancipação muito interessante, porque aí você consegue descobrir possibilidades de existência e não só resistência. Então, quando eu olhei o trabalho do Curumim e a cultura dos brincantes e os trabalhos brincantes, eu falei, gente, mas isso é fascinante, a gente precisa trazer isso para a rua, porque é justamente o que a gente acredita como o futuro da produção de arte de artistas de contextos racializados, onde a gente possa falar sobre os nossos prazeres também e não somente sobre as nossas dores. Não somente, né? E você sabe que ele trouxe ali uma questão lúdica do brincar, essa maneira dele falar, é muito bacana. E como isso me deu, assim, me remeteu, Renato, sabe, essa ideia de que talvez a arte para o artista seja essa eterna brincadeira? Tô vagando muito, assim, ou realmente tem um quê ali? Claro, eu acho que tem uma dimensão lúdica no ato criativo que é inevitável, né? Assim, eu acho que é inerente à criação a dimensão lúdica, isso com certeza. Mas eu fico pensando, por exemplo, todo mundo aqui, quando criança, desenhava. Sim. No entanto, a gente não é por causa disso que todo mundo se tornou um grande artista, um grande desenhista. Então, eu acho que tem esse momento da virada, não é? Quer dizer, quando é que aquele desenho, como uma atividade lúdica, se torna uma atividade profissional? E eu acho que isso tem a ver, em grande medida, com esse cultivo da sensibilidade do sujeito, não é? Quer dizer, o sujeito percebe que existe algo a mais ali, e é um processo totalmente subjetivo, totalmente individual, existe algo a mais ali que precisa ser melhor desenvolvido. E aí ele procura uma escola de arte, por exemplo, e começa a entender o processo de dar sentido a essas coisas. Depois vai existir uma outra etapa nesse processo, que é o processo de dar valor a essas coisas. Que aí entra, por exemplo, a atividade da Casa Rua. E depois tem uma outra etapa ainda, que é a etapa de entender que esse valor é um valor que tem uma duração no tempo. E essa atividade é exercida, portanto, pelos museus, por exemplo, né, que precisam guardar isso porque entendem que isso conta uma história que começa nesse sujeito, mas ela atinge outras pessoas, exatamente. E é pelas mãos do escultor Jofi Santos que a madeira, a pedra-sabão e tantos outros materiais se transformam e ganham forma. E o Estação Livre foi ver de perto o poder dessa transformação. Eu sou escultor autodidata há uns 55 anos. Assim, comecei trabalhando com madeira, depois passei para pedra-sabão, hoje em dia eu estou no mármore e granito. Eu comecei com 13 anos porque a gente veio lá do sertão de Minas, que inclusive é uma região de quilombo, né? Olha, na época em 67 a gente chegou, 68, 69 foi quando eu comecei, já existia alguns escultores por aqui, né? Eu ficava olhando, eles não ensinavam, mas como trabalhavam na rua, a gente podia ficar olhando e ali você ia aprendendo, olhando fazer. Hoje eu tô mais no mármore e granito. E eu passei da madeira para pedra-sabão, porque a madeira de lei, que é o que a gente usa para fazer escultura, começou a ficar um tanto escasso, né? Aí passei para pedra-sabão, mas depois disso também foi ficando difícil, porque São Paulo não tem pedra-sabão, isso vem de Minas, Goiás, Mato Grosso. Eu procurei trabalhar no material mais acessível que tem aqui, bastante no Imbu e outro lugar, que é o granito, né? E junto do granito tem o mármore, que tem a mesma dureza, que a gente usa a mesma técnica, né? De esculpir. Agora a técnica de esculpir pedra-sabão é quase a mesma técnica da madeira, porque a dureza é a mesma. O granito e o mármore
Já se usa outras ferramentas, que é os ponteiros temperados e as serras diamantadas. A minha grande fonte de inspiração é o corpo humano, né? A forma humana, ela te dá milhares de possibilidades. Então, porque cada movimento acaba sendo uma forma. Aí você tem uma fonte inesgotável de inspiração assim, para fazer a forma que o material te oferece, que te vem à cabeça. Eu participei, eu me inscrevi, participei e ganhei esse concurso para fazer a escultura de zumbi. Foi um processo rápido, porque do concurso até a instalação do monumento foram 6 meses só de prazo, né? Mas foi uma felicidade grande, porque você ter, como artista, um monumento público é uma consagração, ainda mais para a nossa comunidade. O zumbi foi um feito que tem toda uma simbologia ali da questão da colonização, da escravidão e do povo negro que veio para o Brasil, né? E principalmente para São Paulo. E o Estação Livre agora vai para o último intervalo. Eu volto para conversar mais um pouquinho com o Renato e com a IG. Me espera, é rapidinho. Estação Livre de volta. Hoje o nosso assunto, artes visuais. IG, Renato, agora é um momento que eu quero saber mais sobre vocês. Renato, você falou sobre a exposição do J. Cunha, que está lá na Pina Estação, mas eu acho que você tem outros trabalhos aí que a gente pode visitar. Conta pra gente. Em brevíssimo, em setembro, final de agosto, na verdade, eu abro uma exposição lá na Pinacoteca também, né, no edifício da Pina Luz. É uma exposição que vai falar sobre arte têxtil tradicional africana. É uma exposição que eu faço em parceria com um amigo, colega Danilo Lovisi, e juntos a gente tem esse interesse pela arte têxtil, que se manifesta, por exemplo, na exposição do J. Cunha. Então eu entendo que é uma exposição que desdobra um pouco aquilo que a gente já apresenta na exposição, que fala de tecidos da arte afro-baiana. Dessa vez a gente vai falar de uma exposição, vai falar nessa exposição de arte têxtil tradicional. Então eu acho que, enfim, eu não perderia. Eu não vou perder, já vou ficar ligada. Em agosto, você falou, né? Final de agosto, isso. Final de agosto estaremos de volta na Pinacoteca, que Pinacoteca é um lugar que a gente gosta muito de visitar. IG, e você? O azul faz parte de você, da sua arte, da sua criação. Queria entender um pouco mais o quanto é o índico aí, em tudo que você constrói aí. O azul, ele é muito importante para mim porque ele é um condutor genealógico, basicamente, né? A minha produção, ela é têxtil, né? Ela começa no têxtil e o azul, ele entra como um recurso de tingimentos e de pigmentações, mas também como uma cartografia de uma rota dentro do continente africano, de uma rota de insumos. Então, eu investigo todas as rotas comerciais pré-coloniais, né? Então, a troca de materiais, de manufaturas, de insumos. Então, eu trabalho com o índigo, o lápis-lazuli, a seda, o algodão. Então, eu falo justamente sobre essa passagem, pensando, na verdade, vem desde China, e aí entra pela África do Norte, que é o Magrebe, que é o meu ponto principal de pesquisa, né, dentro do têxtil. E aí depois eu desço, vou até o Benin, a Nigéria, e depois eu atravesso e chego no Brasil. Então, não é só uma escolha estética. Não é, mas faz parte, porque você transcende também na sua imagem. Obviamente. Tudo e aí isso. tem os símbolos, as linguagens, né, enfim, que é importante também. Agora, dentro do processo. você também tem um trabalho muito bacana com inteligência artificial,
Queria que você contasse um pouco pra gente. Esse trabalho também fala um pouco dessas rotas, na verdade, né? Porque os trabalhos de inteligência artificial, eles são mega azuis, né? Então, a ideia é como se eu pudesse recriar esses mundos dessas rotas, como se eu pudesse recriar esses mundos milenares dentro de uma ideia lúdica. Então, tem desde uma relação com a visão, né? Qual é a possibilidade de você criar imagens sem presenciá-las, sem vê-las, como também uma reconstrução de um imaginário através dos recursos da fantasia. Então, a inteligência artificial, ela me possibilita isso. Eu quero muito agradecer vocês, foi um prazer imenso, que programa rico. Ig, obrigada. Renata, obrigada. Eu agradeço. Que prazer tê-los aqui. E você já sabe, né? Estação Livre de hoje vai ficar por aqui, mas você pode rever o nosso conteúdo. Eu sei que você vai querer rever. E aí, o que você faz? Para rever, você acessa as redes sociais da TV Cultura ou o aplicativo Cultura Play. Na semana que vem eu volto sempre com um programa de muita qualidade para você. Até lá! It's scary.